sempre que eu lembro disso, eu sinto um ar frio subindo a minha coluna, fazendo meu corpo arrepiar por inteiro. O ano era 1995. Um dia, como de costume, eu fiquei até mais tarde na fábrica de tecidos, a Paranatex Textil, na cidade de Apucarana, no Paraná. Eu trabalhava como porteiro nessa fábrica e estava acabando de tomar um café e prosear com os 2 seguranças da noite. Era mês de junho e o inverno aqui da cidade é de congelar os ossos. Então, estava eu tomando um café bem quente e comendo uma broa de milho, enquanto proseava com os 2 seguranças da fábrica. Era por volta das 3 da manhã. Meu turno se encerraria às 5 da manhã. Lembro-me que falávamos sobre o desenho Cavaleiros do Zodíaco, e mesmo já tendo os meus 25 anos na época, eu amava o anime, o qual via todas as tardes em que não estava trabalhando na extinta TV Manchete. Me lembro de escutar um forte bater de asas, seguido de um grito estridente, passando por cima da garita próxima ao portão. Um dos vigias riu e comentou que deveria ser a Fênix. Para quem não sabe, a Fênix é um dos protagonistas do desenho do qual falávamos. Eu caí na gargalhada, mas no fundo eu sabia que tinha algo de errado. O frio era tão intenso que a neblina ofuscava tudo à nossa frente. O vigia ligou a lanterna e foi andando na direção de onde veio aquele barulho, pois afinal, mesmo se tratando de um pássaro, ele estava sendo pago para averiguar qualquer coisa de estranha que acontecesse ali. Ele seguiu em direção ao barulho e nisso só ficou eu e o outro vigia na guarita conversando. Minutos depois, o outro vigia aparece pálido. Era como se ele tivesse visto um fantasma. Perguntamos a ele o que aconteceu. Ele disse que andou até a entrada do refeitório da fábrica e em cima do telhado ele viu uma silhueta negra enorme que se ofuscava na neblina. Então ele jogou a luz da lanterna na direção do que quer que fosse aquilo. E o que ele viu o fez cair para trás. O que estava ali em cima do telhado era um enorme pássaro negro. O pássaro possuía longos cabelos negros como de mulher. Sua cara era deformada e lembrava muito um rosto humano. A criatura também parecia ter seios e possuía 3 olhos, sendo os 2 da lateral totalmente negros e o do meio muito parecido com o de uma pessoa. Assim que a criatura o viu, aquilo soltou um grito que lembrava muito uma gargalhada e em seguida voou para longe. Olha, mesmo não acreditando muito nessas histórias, eu e o outro vigia andamos em volta da fábrica procurando aquilo, mas não vimos nada e quando retornamos, o outro porteiro já havia chegado, indicando que já estava no meu horário de ir embora. Não dei muita importância para o lance do pássaro, então peguei minhas coisas e fui embora. Eu moro praticamente do lado da fábrica, há apenas uns 10 minutos andando, e tem um cara que sempre me dá carona para ir embora. Mas como o segurança que avistou o pássaro estava passando mal pelo susto que tomou, esse cara deu carona para ele. E como ele morava em sentido oposto à minha casa, eu tive que ir caminhando mesmo.
Devia ser umas 5h10 da manhã. A neblina se tornou um nevoeiro e as ruas estavam totalmente desertas. E eu já estava muito cansado quando saí da fábrica. Eu me despedi do pessoal que tinha lá e fui embora para casa a pé. No caminho, eu sempre passo por uma casa velha, com uma cara de abandonada assim, que me dá arrepios. Mas nada de anormal. Nunca aconteceu nada lá até esse dia. Eu estava, como sempre, passando pela frente da casa. Quando eu estou de frente para o portão, eu vejo um vulto sobrevoando no fundo da casa e em seguida parou em cima do telhado. Parecia ser apenas uma pessoa olhando para a rua na direção de onde eu estava vindo. Eu evitei o máximo olhar para aquilo e, por mais que parecesse uma pessoa, eu sabia que aquilo não era desse mundo. Até tentei me convencer que era somente um urubu ou um abutre, sei lá. Eu não entendo nada de pássaros, mas eu não queria ficar lá para ver o que aquilo estava fazendo. Então o vulto se virou e deu aquele grito estridente, como o grito de um corvo mesmo, só que bem alto, e pareceu olhar diretamente para mim, apontando o bico em minha direção e fazendo menções de vir até mim. Me assustei com o barulho e foi inevitável não olhar para a coisa. Nesse momento, eu vi que aquilo não era desse mundo. A criatura era um enorme pássaro negro de aproximadamente 1,60 de altura, deformado e com feições humanas. Ele disparou na minha direção. E quando eu vi isso, eu disparei e corri rua abaixo. A coisa me perseguia e eu não conseguia vê-lo direito devido ao nevoeiro. Quando eu olho para trás, eu vi aquela nuvem negra voar atrás de mim pela rua. A coisa emitia gritos que eram semelhantes a risadas de uma mulher velha. E às vezes sobrevoava a poucos centímetros da minha cabeça. Aquele barulho de bater asas era algo terrível, extremamente assustador. Eu comecei a berrar e a correr pela rua. Eu nunca consegui correr tão rápido na minha vida toda. Depois que eu vi aquela sombra pousar em cima de uma amendoeira que havia numa praça, eu não olhei mais para trás. Eu só corri feito um louco. Em menos de 1 minuto depois, eu cheguei em casa. Mesmo com todo o desespero que eu estava, eu consegui destrancar o portão da frente e eu entrei correndo e trancando tudo. Eu estava com a impressão que assim que eu entrasse em casa e fechasse a porta, eu ia ouvir aquilo sobrevoando a minha casa. Mas não aconteceu nada. Eu olhei pela janela e nada. Esperei um tempo, mas nada aconteceu. Eu fiquei tão perturbado com aquilo tudo que eu acabei dormindo com a luz acesa. Meu turno de trabalho era um dia sim, um dia não. E quando retornei ao trabalho no dia posterior, logo dei falta do vigia e vi que havia outro em seu lugar. Perguntei ao vigia, que era meu amigo, sobre ele. E ele me disse que seu amigo simplesmente pediu conta da empresa. Segundo ele, aquela criatura o perseguiu até em casa, sobrevoou a casa dele e a todo custo tentou entrar pelo telhado de sua casa e só parou quando o sol começou a nascer. Fiquei imaginando como isso era possível, se a criatura estava me perseguindo naquela mesma noite. Como aquilo poderia ter perseguido o vigia também? Será que havia 2 daquelas criaturas? Bom, acho que nunca saberei. E para falar a verdade, até hoje eu ainda não sei o que era aquela coisa. Mas pesquisando pela web, achei pistas valiosas do que a criatura talvez fosse.
a tal da Matinta Pereira, um ser do nosso folclore, ou talvez até mesmo uma Manananggal, que é uma criatura do folclore filipino. Talvez nenhum dos dois. Depois daquele dia, sempre que eu tinha que voltar da fábrica, eu voltava andando para casa ou fazia outro caminho, pois seja lá o que fosse aquela coisa, tenho certeza que não era nada de bom. Boa noite. Essa é uma lenda da região norte do Brasil, originalmente vindo do estado do Amazonas. Diz a lenda que uma senhora vestida com roupas velhas e escuras perambula durante a noite assobiando ou dando gritos estridentes pelas ruas e estradas, e o seu assobio é assustador. A Matinta Pereira fica em torno das casas assobiando a noite toda, assustando a todos, principalmente crianças, e fazendo os cães latirem descontroladamente. Para ela cessar os assobios, os donos da casa precisam convidá-la. No momento em que ela está assobiando, para ela cessar os assobios, o dono da casa precisa convidá-la no momento em que ela está assobiando, para tomar um café no dia seguinte. Então, no outro dia, a primeira pessoa que aparece na casa para tomar um café é a Matinta Pereira. Outra forma de afastar essa misteriosa criatura é oferecer a ela fumo ou tabaco. Ela só é ouvida através dos seus assobios, mas dificilmente é vista. Há quem diga que a Matinta anda acompanhada de um pássaro negro que ajuda ela a assustar as pessoas. Outros também dizem que ela se transforma num pássaro assustador e que por onde ela passa, ela traz medo e azar. Outra versão da lenda diz que a Matinta Pereira também costuma assombrar os caçadores que vão caçar na mata à noite. E uma forma dos caçadores não serem perturbados consiste em deixar fumo ou cigarro para ela, no tronco das árvores. Bem, agora vamos ao relato. Eu moro em São Paulo de Olivença, uma cidade no interior do Amazonas e bem distante de Manaus. Na época, eu morava com a minha avó e a minha mãe. A minha avó tinha um terreiro de magia no fundo do quintal de nossa casa. Me lembro que ela, em certas ocasiões, sempre deixava uma oferenda próximo ao bananal que havia neste terreiro. O nosso quintal era enorme, e me lembro que sempre, em noites de sexta-feira, ela deixava charutos, pinga e algumas velas ali, próximo das bananeiras. Eu, novinha e curiosa na época, perguntei à minha avó para quem era aquilo, e ela disse que era para a Matinta Pereira. Bem, eu já conhecia a lenda desse ser, então eu comecei a rir, porque achei que a minha avó estava de gozação comigo. Então, a minha avó me chamou até lá onde estava a oferenda, e eu fui, mesmo com muito medo. Me lembro que era noite de lua cheia e ventava muito ali no terreiro. A minha avó então me perguntou: já que você duvida do sobrenatural, então me explica como essas velas estão acesas mesmo com esse forte vento. Realmente, eu fiquei sem explicação para aquilo, pois parecia velas de aniversário,
O vento as assopravam, o fogo diminuía e elas não apagavam. Bem, a minha avó ficou séria. E então voltamos para dentro de casa. Porém, antes mesmo de sair do terreiro, faltando poucos passos para chegarmos na porta dos fundos que dava acesso à casa, nós duas ouvimos um forte bater de asas. Olhamos para trás e vimos uma criatura negra com asas enormes e cabelos negros escorridos pelo rosto desfigurado e enrugado. Aquilo tinha o tamanho de uma pessoa. A coisa saiu de dentro do bananal, pegou a pinga e o charuto da oferenda e saiu voando diante os nossos olhos. Tanto a minha avó como eu ficamos pálidas de medo. Aquela coisa voava e assobiava. A minha avó, mesmo sendo uma senhora, me empurrou no chão e saiu correndo para dentro de casa. O medo dela era tanto daquela coisa voltar, que ela trancou a porta, me deixando para o lado de fora. Eu gritei e chorei tanto que a minha mãe, que estava vendo TV na sala e não ouviu nada, foi ver o que estava acontecendo. Daí, ela abriu a porta e me colocou para dentro e deu uma bronca na minha avó. Hoje eu sei que o sobrenatural existe, e cuidado se você duvida, pois quando você menos espera, o sobrenatural aparece. Boa noite. Olá, vou relatar aqui várias experiências com o sobrenatural que se passou com algumas pessoas da minha família. Inclusive uma em particular que se passou comigo. E tudo se passou na casa da minha avó materna. A minha avó mora nessa mesma casa há mais de 40 anos, e a casa é muito antiga mesmo. E nunca passou por uma reforma, e é um pouco grande. O quintal também é bem grande. E tem várias árvores, entre elas um limoeiro. Neste limoeiro teve até algo paranormal que contarei mais pela frente. A primeira e mais antiga história a minha mãe sempre conta, apesar dos protestos de minha avó que não queria que fosse contado, pois tinha medo de me assustar e assustar os meus irmãos. Ela conta que quando ela tinha uns 15 anos, ela namorava um rapaz. Então, saíram ela, o namorado, e a minha tia com o namorado, e a minha avó. E quando voltaram e abriram a porta da cozinha, que é a entrada da casa, não acreditaram no que viram. As cadeiras estavam flutuando no ar. E no momento que viram, elas caíram repentinamente no chão. Bem, pena que o desenrolar da história eu nunca soube, mas é de se imaginar como ficaram todos assustados. Mas isso ainda foi pouco. Nós somos ao total 6 primos, e eu era o caçula. E como nós sempre fomos muito unidos, sempre combinávamos de passar o fim de semana na casa da minha avó e dormíamos sempre todos no mesmo quarto. Eu, a minha avó e a minha prima na cama, e os meus 2 primos, que eram mais velhos, dormiam no chão. E por vários anos foi assim, mas a minha avó passou a dormir sozinha aos finais de semana.
depois que algo assustador aconteceu com o meu primo do meio. Num desses finais de semana, não me lembro ao certo o que aconteceu, porém, somente esse meu primo pôde ir para a casa da minha avó. Então, ao invés dele dormir no chão, ele dividiu a cama com a minha avó. E tudo estava normal. E foi quando, no meio da noite, a minha avó acorda com um grito de pavor. Era o meu primo. Assustada, a minha avó perguntou o que tinha acontecido a ele. E chorando, em pânico, ele só conseguiu falar que puxaram o seu pé. E como o interruptor fica longe da cama, alguém tinha que ir acender a luz. Mas o meu primo não tinha coragem de se levantar e só conseguia chorar e gritar. A minha avó então levantou-se e acendeu a luz. Olhou embaixo da cama e, é claro, não havia nada ali. Então, os dois saem do quarto e vão para a cozinha para o meu primo beber água e tentar se acalmar um pouco. E ele dizia que era uma mão muito áspera que o havia puxado. E quando ainda estavam conversando sobre o ocorrido, eles começaram a escutar o interruptor da sala que fica do lado do quarto ligar e desligar muito rápido e sem parar. E ficou assim por alguns segundos até parar. E daí eles não conseguiram mais dormir. Ainda, para ajudar um pouco a atmosfera que ronda aquela casa, uma das inquilinas era macumbeira e vivia fazendo trabalhos de magia negra no fundo do quintal. Também ocorreu um fato comigo que marcou a minha vida. Era Natal e toda a minha família resolveu ir para a casa da minha tia, mas eu fiquei em casa sozinha. E era por volta de 23 horas. Então, eu resolvi ir até a cozinha fazer algo para comer. E da cozinha dava para ver o quintal, pois a porta da cozinha estava aberta. Havia uma vela embaixo do pé de limão, pois às vezes essa inquilina, que era macumbeira, sempre deixava uma vela ali acesa. Bem, eu não parei para prestar atenção, pois já estava com muito medo de ficar ali sozinha. Mas o que me lembro era que havia algo branco perto da vela, e eu só via a silhueta. Mas tinha certeza que deveria ser algum lençol no varal, ou talvez uma toalha. E fiquei ali esperando o meu sanduíche ficar pronto na misteira. E quando terminei, peguei o sanduíche e o refrigerante e fui para a sala. E antes de sair da cozinha, eu olho para a vela lá embaixo do pé de limão. Então, eu pude perceber nitidamente que aquilo de branco que estava próximo à vela não era um lençol no varal. Era uma velha toda de branco, ajoelhada com a cabeça baixa em direção à vela, como se estivesse rezando. Eu fiquei paralisada e tremendo de medo, e não consegui me mover. E foi quando a velha olhou para mim, colocou o dedo indicador próximo à boca e fez um sinal com o dedo para mim fazer silêncio. Joguei o meu lanche no chão e saí correndo para a rua. E de lá eu fui para a casa de uma amiga que era vizinha minha. E depois que me acalmei, fomos eu, ela e o pai dela lá em casa. Mas assim que chegamos, não tinha mais nada. Somente a vela estava ali. O interessante é que naquela noite ventava muito e a vela não se apagava. E parecia vela de aniversário. A minha avó já está bem velhinha e deixou no testamento a casa para a minha mãe e a minha tia. Hoje eu estou com 21 anos e penso em pedir a casa quando ela se for, para quando eu me casar.
Bem, mas será mesmo que eu terei coragem de ficar lá? Boa noite. Olá a todos, me chamo Elias. Este fato que ocorreu comigo foi no final do ano de 2008. Na época, eu tinha 23 anos e morava em uma cidade do norte de Minas, chamada Januária. Eu tinha um amigo que se chamava Matheus. Tínhamos uma amizade colorida, por assim dizer. Ele era da minha idade, mas não sabia se ele nutria algum sentimento por mim. Eu nunca disse a ele sobre a minha opção sexual. Na verdade, eu nunca disse a ninguém. A única pessoa que sabia era a minha melhor amiga, Jaqueline. Bem, a minha opção sexual não vem ao caso. Porém, para que vocês entendam o relato, é necessário saberem a trama por detrás disso. Era época de quaresma, e o Matheus me chamou para irmos acampar no balneário de Pandeiros, um lugar muito bonito. Lá é uma área de lazer com lindas praias de cachoeiras, por assim dizer. Bem, como o Matheus havia me convidado a ir acampar sozinho com ele, eu disse que não logo de cara. E quando contei isso à minha melhor amiga Jaqueline, ela me deu uma bronca, dizendo que provavelmente ele gostava de mim e queria ficar a sós comigo. Mas neste caso, ela iria também, para me ajudar, caso eu desse outra mancada. Bem, eu falei com o Matheus, e no final da semana, partimos para Pandeiros. Somente eu, ele e a Jaqueline. Nos divertimos bastante na praia. Fizemos um churrasco e acampamos ali perto. E quando escureceu, quase todo mundo já havia ido embora, ficando apenas um grupo de moças e rapazes fazendo um luau próximo ao rio. Eram 5 pessoas, 3 homens e 2 garotas. A nossa barraca tinha um espaço para 5 pessoas. Então, dormiriam nós 3 na mesma barraca. Acendi uma fogueira para assar alguns peixes que havíamos pescado e manter os insetos afastados. Já era por volta de 8 da noite. E foi nesse horário que os peixes terminaram de assar. E assim que todos comemos, entramos na barraca para dormir. Estava muito frio aquela noite, apesar da tarde ter feito um calor insuportável. Então eu fui para fora da barraca, ficar perto da fogueira, para me esquentar um pouco. Eu estava ali deitado próximo à fogueira, olhando as estrelas. E a uns 200 metros dali, estava a galera do luau, bebendo e tocando uns rocks no violão. E foi aí que eu escutei um ruído agudo vindo de cima e o bater de asas. Rapidamente eu olho para cima e vejo algo muito grande passar voando. Não deu para ver direito, devido à escuridão, mas a criatura alada devia ter o tamanho de uma pessoa normal. Foi muito rápido. Eu poderia até achar que estava imaginando coisas, mas logo percebi que a galera do luau estavam todos olhando para cima. Fui até eles e perguntei o que foi que eles viram. Eles disseram que não viram muita coisa e que apenas escutaram um ruído
e um bater de asas de algo bem grande. Também disseram que viram a silhueta da criatura voar para a mata. Uma das meninas disse que viu alguém do outro lado da margem, nos observando. Ela achou que fosse algum pescador. Até o momento que aquele suposto pescador abriu as asas e levantou o voo. Ninguém viu com exatidão a criatura alada, mas chegamos à conclusão que era muito parecido com a criatura do filme Olhos Famintos. Aquele grupo disse que não ficaria mais ali. Eles arrumaram as coisas, colocaram no carro e partiram. E me aconselharam que eu e os meus amigos fizessem o mesmo. Estava com medo, mas a situação era muito surreal para o meu subconsciente assimilar que eu corria perigo. Então, eu voltei até a minha barraca e acordei o Matheus. Contei para ele o que havia acontecido e que, inclusive, a galera do Luau foi embora exatamente por causa deste fato. O Matheus disse para mim relaxar, pois de manhã bem cedo iríamos embora. Bem, depois do que aconteceu, eu não era louco de dormir. Então fui lá para fora, ficar de vigília. Bem, o tempo foi passando, assim como o meu medo, e o sono foi chegando. Decidi que dormiria no carro, que estava estacionado a uns 200 metros dali. Acordei o Matheus mais uma vez e disse que estava indo dormir no carro. Ele disse tudo bem. Então ficaram somente ele e a Jaqueline na barraca. Peguei o meu travesseiro e o meu cobertor e fui até o carro. Assim que entrei no carro, eu vi algo se aproximando. Fiquei com o coração na mão. Liguei a lanterna do meu Nokia 1100 e apontei na direção daquela silhueta. Aquela silhueta vinha se aproximando do carro em passos lentos. E foi aí que eu vi que era a Jaqueline. Ela estava totalmente despida e batia na porta do carro. A perguntei o que ela estava fazendo ali. E ela, sem dizer uma palavra, começou a colocar os dedos em suas partes íntimas. Eu logo disse: Jaqueline, tá louca, querida? Você sabe que eu gosto da mesma fruta que você, gata. Saí do carro para cobri-la com o cobertor. E foi aí que ela me puxou e começou a me beijar. Eu, muito irritado, a empurrei. Ela deu 2 passos para trás e o seu sorriso havia dado lugar para uma expressão diabólica. Eu a disse que ela era muito gata e gostosa, mas eu gostava dela de outra forma. Mas antes mesmo que eu terminasse de dizer essas palavras, ela me agarrou novamente e desta vez literalmente tentou me estuprar. A sua força era descomunal. E ela começou a rasgar a minha roupa e me beijava. E mesmo eu com a boca fechada, desviando o rosto, eu pude perceber que a língua dela era de tamanho desproporcional. E seus olhos eram vermelhos como 2 bolas de fogo. Dei um grito e consegui acertar um chute, mandando aquela coisa que se passava pela Jaqueline para longe de mim. A criatura caiu a 1 metro na minha frente. E em seguida deu uma risada diabólica. Da sua boca saltavam presas amareladas e enormes. Entrei novamente no carro e tranquei a porta. E aquela coisa começou a emitir aqueles mesmos ruídos agudos que ouvi mais cedo. E ao mesmo tempo,
batia violentamente no carro para entrar. Eu colei a mão na buzina para acordar os meus amigos na barraca. Com o barulho ensurdecedor da buzina, a criatura começou a berrar, e das suas costas saíam longas asas. Aquela coisa levantou o voo e saiu voando até desaparecer na escuridão. Continuei buzinando, até que depois de uns 5 minutos chegaram o Matheus e a verdadeira Jaqueline. Eles me viram todo rasgado e com marcas de garras por todo o meu corpo, pois só assim eles acreditaram na minha história. E rapidamente o Matheus ligou o carro e partimos dali. Bem, o nosso pesadelo ainda não havia acabado. A criatura perseguia o carro, soltando aquele ruído infernal, e às vezes até golpeando o capô do carro. Estávamos em completo pânico, e assim que saímos da estrada de terra, a coisa parou de nos perseguir e aparentemente foi embora. Bem, eu não sei o que foi aquilo, mas depois de anos de pesquisa pela internet, cheguei à conclusão que talvez fosse o Manananggal, uma criatura do folclore filipino. Se alguém aí já teve um encontro com essa criatura, por favor me avise. Boa noite. Este fato aconteceu na época em que quando cursava o ensino médio. No verão, durante o caminho de volta para casa. A distância da escola até a minha casa eram de 12 quilômetros, e eu sempre ia embora de bicicleta. No caminho, eu costumava atravessar um cemitério, porque cortava caminho e economizava bastante tempo. Naquele dia, como de costume, por causa das atividades esportivas, eu fui mais tarde para casa. E quando cheguei na parte que tinha que atravessar o cemitério, era por volta de 22 horas. Como eu estava acostumado, eu segui com a minha bicicleta tranquilamente pelo cemitério. E de repente, eu senti um cheiro de incenso no ar. E quando fui ver, encontrei bem no caminho um túmulo com a foto de uma garota. Então concluí que o cheiro de incenso estava vindo do túmulo dessa menina. Bem, continuei o meu caminho pedalando e pensando: nossa, uma criança morreu? Um pouco depois, do nada, o pedal da bicicleta ficou pesado. E eu, mesmo forçando mais as minhas pernas, a bicicleta não ganhava velocidade. Aquilo era muito estranho. Então eu pensei: será que eu estou cansado? Não pode ser. Bem, logo percebi que estava sendo abraçado por trás. E me perguntei o que seria aquilo. E quando fui ver, havia 2 bracinhos de criança me abraçando pela cintura, como se a criança estivesse sentada na garupa da bicicleta. Neste momento, tudo ficou gelado. Era como se a temperatura do ambiente tivesse caído. E mesmo eu, pedalando com sangue quente, eu fiquei com muito frio naquele momento. As mãos da criança eram brancas e pálidas. Comecei a fazer mais força para pedalar mais forte, para sair daquele lugar. Porém, a bicicleta não ia. As mãos da criança foram se deslizando pelos meus braços e frearam a bicicleta, a fazendo parar.
Eu estava suando frio de medo. E logo pensei: será que é a menina da foto que estava no túmulo? Foi aí que eu tomei a decisão mais estúpida da minha vida. Quando olhei para trás, de uma forma horripilante, eu vi o que realmente estava ali. Sim, era a criança do túmulo. Pulei da bicicleta e corri empurrando a mesma com os olhos fechados, de tanto medo. Consegui sair daquele local e, por sorte, eu cheguei em minha casa. No dia seguinte, quando fui para a escola, cruzei novamente com o cemitério. Porém, era de dia. Eu logo fui procurando o túmulo daquela garotinha. E qual não foi a minha surpresa quando cheguei no local aonde havia visto aquele túmulo com a foto da menininha. Bem, não havia nada ali. Existia somente um terreno vazio. Até hoje, eu não sei o que aquela garotinha queria comigo, ou o que ela desejava falar. E ficava pensando como aquele túmulo que estava lá naquela noite simplesmente havia desaparecido do nada, não deixando nenhum sinal de sua existência. Mas o que eu aprendi com isso é que sempre que estiver sozinho, tanto de bicicleta, moto ou carro, e sentir algo te abraçando, não olhe para trás e simplesmente corra o mais rápido possível que conseguir. Boa noite. Eu tenho vários motivos para acreditar que há um espírito mau vivendo dentro da mata, perto da casa de um amigo meu. A parte onde esse espírito vive fica um pouco mais de 1 quilômetro dentro da mata cerrada. Até agora, os meus amigos e eu estivemos nessa área da mata, onde aquilo vive. Apenas 2 vezes, sem incluir uma vez em que achamos aquela parte da mata. Então, começamos todos a sonhar com um pássaro negro. O pássaro era gigante e tinha feições humanas. Fazendo uma busca pela internet, achei uma criatura muito semelhante a este pássaro. E o mesmo se chama Mananagal. A ideia que tínhamos desse pássaro era um pouco diferente um do outro, mas no geral era o mesmo pássaro. A primeira vez que fomos para lá, depois de ter achado o lugar, estávamos em um grupo de 8 pessoas. E nós não vimos e nem ouvimos nada de paranormal durante toda a caminhada. Exceto um amigo meu que disse que sentia uma mão agarrar o seu ombro às vezes, quando não tinha ninguém perto dele. Mas a segunda vez foi totalmente diferente. Havia apenas 3 de nós desta vez. E assim que atravessamos o riacho e chegamos na área onde as árvores eram um pouco mais altas, a temperatura caiu bastante. Era como se estivéssemos entrando em uma geladeira. E estávamos no meio do verão. A temperatura caía cada vez mais à medida em que íamos avançando. Então, começamos a ver luzes fracas se movendo na altura do chão, e depois desapareceram.
elas se moviam rápido, e vimos um total de 3. E uma no topo de uma árvore. Daí vimos uma sombra pular de árvore em árvore pelo canto dos nossos olhos. Aquela sombra poderia ser descrita como algum tipo de animal, mas não parecia ser, pois aquilo não fazia barulho nenhum ao pular entre as árvores. A todo momento, nós ameaçávamos voltar. Sempre que ouvíamos algo fora do normal, ouvíamos as luzes. Mas sempre nos controlávamos e acabávamos indo em frente. Quando chegamos na área assombrada, eu queria acender uma fogueira para mostrar que não estávamos com medo. Mas os meus amigos imediatamente me impediram, falando que isso poderia enfurecer o espírito. Um deles começou a chorar de repente. Nós perguntamos o que era, e ele falou que não sabia, que só estava sentindo uma angústia e que não conseguia parar de chorar. Naquele momento, eu comecei a sentir uma tristeza enorme. O meu outro amigo falou que estava sentindo um medo que ele nunca tinha sentido antes na vida. E estava sentindo a tristeza do lugar também. Ele falou que era melhor a gente ir embora dali. Todos nós concordamos. Enquanto saíamos da área, acima de nós, um monte de passarinhos se assustaram e voaram para longe. Nós fomos saindo o mais rápido possível, sem correr. Logo que deixamos a área, atravessamos o riacho e imediatamente a temperatura subiu. E nós não sentíamos mais aquela tristeza e angústia toda. Depois que saímos da mata, contamos a história para o resto dos nossos amigos. Mas é claro que eles não acreditaram. Eu não sei que tipo de evidência eu posso conseguir para provar que aquilo está lá. Mas caso eu volte lá algum dia, farei questão de levar todos eles, para assim provar que a minha história é real. Depois de um tempo, ainda continuamos a sonhar com o pássaro, mas pouco depois paramos. Ainda não sei a relação daquele lugar com aquele pássaro negro enorme. Boa noite. Trabalhei por muito tempo como vigia de um depósito, em um horário que seria entre as 14 horas às 22. Quem tem essa rotina sabe do que estou falando. Então, é comum ter hábitos noturnos e ir dormir tarde. Eu morava em um boulevard, rua com muitas árvores, e o final da minha rua dava para ver uma mata. A minha casa tinha um gradilho, e eu costumava ficar na rede do quintal de casa, lendo e observando a rua deserta. Mas no meu caso, sempre gostei muito de ler, e ficava lendo até altas horas, das 4 até as 5 da manhã. Mas uns 7 anos atrás, começaram a ocorrer coisas bem estranhas. Em uma noite estava lendo, quando ouvi um som que nem sei como definir. Parecia uma gargalhada alta, que quando conto para as pessoas de confiança, não consigo imitar. Era como se viesse da esquina da minha rua, lá da mata. Na noite seguinte, a mesma coisa aconteceu, e na seguinte também. Essas risadas diabólicas iam se intensificando a cada noite. E estava em mês de quaresma. Mas naquela época eu não sabia se isso tinha alguma ligação. Foi quando, muito cansado daquilo tudo, eu resolvi ir até a mata ver de onde vinham aquelas risadas. E foi a pior decisão que tomei em toda a minha vida.
Cheguei até o começo da mata e, curiosamente, as risadas pararam. Fiquei mais de 5 minutos ali e só era possível escutar o som dos animais noturnos. Virei de costas e fui embora. E neste momento comecei a ouvir alguém me chamar pelo nome de dentro da mata. A voz que me chamava soava muito familiar. Porém, eu não conseguia me lembrar a quem pertencia aquela voz. Foi aí que avistei uma luz no meio da mata e aquela voz me gritando. Não sei o que passou em minha cabeça naquele momento, mas entrei na mata e segui aquela luz. À medida que eu seguia aquela luz, ela se afastava e continuava a chamar o meu nome. Foi assim por uns 10 minutos, até que me dei conta que já estava perdido naquela mata. Eu usava a lanterna do meu celular para andar em meio àquela escuridão. De repente, aquela luz parou de se movimentar. Então, eu fui até ela. E assim que cheguei a uns 5 metros daquela luz, aquilo simplesmente se apagou. Desapareceu. O mais estranho era que a luz parecia sair do nada. Não era uma lanterna, ou muito menos alguém. Era simplesmente um feixe de luz que saía de lugar algum. Muito assustado, eu saí dali correndo, quando de repente sinto uma chicotada nas pernas. A chicotada foi tão forte que ardia muito, deixando um grande corte. Foi possível ouvir o barulho de alguém manejando um chicote, pois o som do chicote era um estalo muito alto. Caí no chão com muita dor. Ouvi passos de alguém correr em minha direção. Peguei o celular e joguei a luz da lanterna na direção dos passos. E daí eu pude ver o que me perseguia. Era uma criança, de não mais 1,50 de altura. A sua pele era pálida e os seus olhos eram completamente vermelhos como fogo. Aquilo corria envergado, como um macaco. Vou dar um exemplo. A criatura era muito semelhante ao personagem Blanca do jogo Street Fighter. A única diferença era a cor da pele, mas até os cabelos eram vermelhos, jogados para trás. Mesmo com muita dor nas pernas, eu saí correndo em disparada, mas não fazia ideia para onde estava indo. Só sentia aquela coisa correr atrás de mim. Eu estava exausto de tanto correr e me sentia totalmente perdido dentro da mata. Até que em meio à escuridão eu caí dentro de uma vala. Era um poço que havia ali. Talvez algum caçador o tenha feito, ou até mesmo alguém cavando um poço artesanal. Enfim, só sei que era fundo o suficiente para mim não conseguir sair dali de dentro. E para piorar, na queda eu havia batido a cabeça, o que me deixou com sangramento. Aquela criatura logo chegou no poço, mas para minha sorte, aquilo não pulou também, ou eu estaria morto. O que me deixou à beira de ter um ataque cardíaco foi a criatura ali na beira do poço começar a gritar o meu nome. E em seguida foi pegando terra e jogando dentro do poço, como se quisesse me enterrar vivo. Meu celular não tinha sinal, mas em atitude desesperada tentei ligar para a polícia. E, incrivelmente, o telefone chamou. Mais tarde, em uma pesquisa, eu descobri que mesmo sem sinal de operadoras, conseguimos ligar para a polícia ou outras chamadas de emergências.
Enfim, eu já estava chorando e disse a minha localização para a atendente. Disse que estava na mata, dentro de um poço, e que alguém queria me matar. A atendente me pediu calma, que já estava mandando uma viatura me procurar. A minha bateria do celular estava quase no fim, e isso aumentou ainda mais o meu desespero. Posso jurar a vocês que não se passou nem 5 minutos e já vi as luzes se aproximando. Era a polícia. A polícia do interior chega muito rápido no local da ocorrência. Não é igual em cidades grandes, que demoram horas. Os policiais me tiraram lá de dentro e pediram reforços. Em seguida, chegaram os 8 policiais armados, cada um segurando uma 12. Fizeram uma busca na mata, mas não encontraram nada. Eu, muito abalado, pedi conta do meu trabalho, pois nunca mais queria saber de voltar para casa à noite. Me mudei daquele lugar pouco tempo depois e nunca mais ouvi aqueles barulhos. Ainda tenho contato pelo Facebook com alguns amigos que moram nas proximidades da mata, e alguns deles dizem que escutam aquelas risadas macabras à noite vindo de dentro da mata. Seja lá o que for aquilo, eu não quero descobrir. Boa noite. A minha família tem uma fazenda aqui em Goiás. Isso que eu vou contar foi algo que o meu tio nos contou. E por mais estranho e fantasioso que isso pareça, ele jura que é verdade. E do jeito que eu conheço ele, eu acredito. Esse meu tio estava cuidando da fazenda da família. Os negócios estavam indo bem, mas ele queria ampliar o lucro. Então resolveu que ia aumentar o rebanho de gado. Ele precisava de mais pastos para isso e resolveu derrubar uma área florestada da fazenda que ele achou que daria um bom pasto. Então ele começou a fazer os planos para desmatar a área. Primeiro, ele juntou alguns peões e foi fazer uma queimada para limpar o lugar. Eles colocaram fogo no mato e foram embora, deixando o fogo fazer o trabalho deles. Depois de um tempo, eles voltaram lá e viram que o fogo havia se apagado. Eles acharam estranho, então colocaram fogo de novo e foram embora. Mais tarde, quando voltaram, o fogo estava apagado de novo. Eles acharam que podia ser alguém que estivesse fazendo isso. E então, resolveram fazer uma busca na região. Deram uma volta, mas não acharam ninguém. Daí, colocaram fogo no mato. E desta vez, ficaram um tempo lá, para ver se alguém aparecia. Mas depois de um tempo, o fogo se apagou sozinho. Eles acharam isso muito estranho. Então, colocaram fogo de novo no mato. E logo depois de um tempo, o fogo se apagou de novo. Eles tentaram mais algumas vezes, em lugares diferentes, mas o fogo sempre se apagava. Então, ele resolveu que iria cortar as árvores com motosserra. Mas como já estava tarde, ele decidiu deixar para o dia seguinte. De noite, ele estava na sede da fazenda e resolveu ficar no alpendre da casa enquanto fumava. Lá fora à noite estava com a lua fraca,
que não dava para iluminar muita coisa, e não tinha muita iluminação, o que deixava a fazenda muito escura. Um bom tempo depois, ele resolveu entrar e ir fazer outra coisa, quando viu alguma coisa se mexendo em frente da casa, lá adiante, ainda envolto na escuridão. Só dava para ver o movimento, e não dava para ver o que era. O meu tio pensa sempre o pior, e é meio esquentado, e já foi furioso, querendo saber quem havia invadido a fazenda. Ele foi chegando perto de onde tinha visto o movimento, e já estava completamente cercado mais de 2 metros de altura, algo entre 2,5 metros e 3 metros. As pernas eram finas e os braços bem longos. O rosto não tinha boca ou nariz, só 2 olhos, e não tinha cabelo ou orelhas também. A cabeça era um pouco desproporcional ao corpo. Era um pouco pequena, e os dedos eram finos e longos, e parecia ter apenas 4 dedos em cada mão. Ele não conseguiu ver a pele da criatura, pois não tinha luz direito, mas parecia estar coberta de terra. Depois que ele viu a criatura, a primeira reação que ele teve foi tentar sair correndo, mas ele não conseguia se mexer. Ele não sabe se era de tanto medo ou se aquela coisa tinha alguma influência sobre ele. Então, a coisa deu um passo na direção dele e ficou a uns 2 metros de distância. A criatura falou para ele numa voz quase sussurrante, que parecia o vento. A criatura não tinha boca, mas parecia que estava falando dentro da cabeça dele. E a criatura disse: "Deixe a minha floresta em paz. Se você tentar destruir ela de novo, eu vou fazer o mesmo com você." E então a criatura saiu correndo, mais rápido do que qualquer outro animal que ele já tenha visto correndo, e pareceu mergulhar no chão. Ele não sabe se a coisa entrou em algum buraco, se ela caiu ou o que fez, mas não quis ficar lá para descobrir. Ele só saiu correndo na direção da sede da fazenda. No dia seguinte, ele falou para os peões que não iria mais transformar a floresta em pasto. Depois, ele foi até onde tinha encontrado a criatura na noite anterior, mas não achou nenhum rastro dela e nenhum buraco no chão. Até hoje, ele evita aquela floresta, e ninguém da fazenda gosta de passar perto também. E um dos motivos para eu acreditar nessa história é que o meu tio é muito ganancioso e não liga muito para a ecologia e preservação da floresta. Só mesmo alguma coisa desse tipo para fazer ele mudar de ideia. Boa noite. Olá, Elite Oculta. O que vou lhes contar aconteceu comigo em meados da década de 90, quando eu tinha 20 anos. Me chamo Gabriel Pereira e sou natural da cidade de Imperatriz, no Maranhão. Atualmente, eu trabalho como vigilante noturno no mausoléu. Sou contratado por uma empresa terceirizada que se responsabiliza por esse tipo de contratação.
Mas enfim, o que importa aqui é o relato. Então vamos lá. Nesta época, eu morava em Açailândia. Cidade esta que fica no estado do Maranhão. Eu estava precisando de muito dinheiro. Então, para complementar a minha renda, um colega me conseguiu este emprego de vigilante noturno no cemitério da cidade. Era um cemitério pequeno, no centro da cidade, onde era enterrado pessoas da localidade e de alguns municípios nas redondezas. Eu, por não ser supersticioso naquela época, e nem mesmo ter medo das coisas do sobrenatural, acabei por aceitar o emprego, pois precisava de dinheiro. E o cemitério, por ser no centro da cidade, era bem limpinho e iluminado. A única coisa com que eu tinha que me preocupar era com os nóias, que vez ou outra entravam no cemitério para roubar coisas nos túmulos e usar suas drogas escondidos da polícia. Exceto isso, era bastante tranquilo. Certa vez, eu estava na guarita, quando um homem vestido de branco se aproximou. Ele usava alguns colares de contas e aparentemente era um pai de santo. O rapaz era até visualmente jovem. Ele chegou e, acredito eu, por não me ver, começou a colocar suas coisas na porta da guarita. E eu, vendo aquela ação meio suspeita, logo falei: "Boa noite, senhor. O senhor não pode colocar essas coisas aqui, não." O rapaz se assustou ao me ver. Os seus olhos se arregalaram e, me olhando, ele disse: "Me desculpe, moço, eu não sabia que não podia. Eu pelo menos posso colocar ali no muro perto da entrada? É para proteção. Eu não faço coisa ruim, não." Eu, mesmo sendo católico fervoroso, o meu papel como vigilante era garantir a segurança e integridade do local. Não tinha a intenção de julgar a fé dos outros. Bem, acenei com a cabeça em sinal de positivo. E o rapaz recolheu as coisas que já tinha posicionado e as levou um pouco para o canto do muro, para refazer seja lá o que fosse aquele ritual. Dava para se ouvir as cantigas do rapaz, que pendurou por mais ou menos uns 20 minutos. E após isso, ele veio e me cumprimentou. E agradeceu por eu não o expulsar dali. Disse que fazia aquilo para ajudar a proteger a cidade das energias ruins. E fazia umas oferendas para Obaloaê toda semana, para que ele cuidasse das almas dos mortos e evitasse que as coisas saíssem do controle. Na manhã seguinte, na troca de guarda, contei essa história para um outro colega de serviço, ao passo que ele me falou: "Rapaz, esse aí é o pai Jorge. Ele é um pai de santo muito famoso, que vive aqui pelas redondezas. Ele é gente boa, cuida de muita gente, tá sempre fazendo essas coisas. Você deveria ir visitar o centro dele qualquer dia desses." Eu expliquei para ele que eu era católico e que não ia nesses lugares de umbanda e tudo mais. Ele me olhou sério e, quando eu ia saindo para casa, ele me disse: "Rapaz, Deus não tem religião e nem igreja. Ele vive e existe em tudo. E este lugar ainda vai te provar isso." Na hora,
Eu dei de ombros, ri e continuei andando para casa. Passaram-se semanas e nada acontecia. O tal pai de santo vinha periodicamente e às vezes até conversávamos sobre as coisas. Ele era uma pessoa muito agradável. Em meados de março, em meio à quaresma, o jovem pai de santo veio até mim e me disse que precisava me contar uma coisa. Eu acenei novamente com a cabeça e ele começou a falar. Rapaz, quaresma é complicado, muita energia forte, muita coisa boa e ruim. Mas em cemitério é tenso, pois tem muita entidades à solta. Eu logo cortei com uma risada. Lobisomens e bichos no cemitério, pai? Segurei a arma no meu coldre, dando a entender que sabia como me proteger. E o pai de santo continuou. Não existe só essas coisas não, meu filho. E se você não acredita, a minha proteção pode não ser eficaz para você. E um dia, o universo vai te mostrar por que você deve ter cuidado com o que fala. E principalmente, com o que o Senhor deixa entender. Às vezes, a gente se surpreende com essas coisas. Eu entrei na guarita, apanhei a garrafa de café e sentei-me numa cadeira, olhando para o pai de santo, enquanto ele procurava algo em sua bolsa. E depois de um tempo, ele achou uma bolsinha de pano verde, com um cheiro de fumo e bem cheinha. Ele me entregou e disse que se precisasse de ajuda ou proteção, era para eu colocar aquilo num lugar à vista e deixar lá. Que fosse o que fosse, e apanhar aquilo e sumir. Eu mesmo não acreditando, apanhei aquele saquinho e o coloquei na minha mesa. O pai de santo me desejou uma boa noite e saiu. A noite estava calma e bem quente. O silêncio daquele lugar era ao mesmo tempo aterrorizante e relaxante. E assim foi até as 3 da manhã, quando as coisas começaram a sair dos eixos. Um pássaro de médio porte deu um rasante pelo teto da guarita e me assustou fazendo aquilo. E logo eu fiquei de pé. O pássaro era uma pequena coruja branca, fazendo um ruído parecendo com o som de um pano rasgando. Eu olhei para ela e ela estava sentada numa árvore próxima a uma tumba. E quando as luzes da cidade toda se apagaram, eu acendi a lanterna e comecei a caminhar em direção à guarita, quando ouvi um som de ruído estranho, como se algo arrastasse as unhas no chão. Eu continuei andando. Não tinha coragem de olhar para trás. O medo tomou meu corpo. E para minha surpresa, um assobio forte vinha de uma das árvores. Mesmo com medo, eu sabia que tinha que conferir. Andei devagar em direção do assobio. E quando faltavam uns 15 metros de distância, eu ouvi alguém dizer: Gabriel, Gabriel, ouve os conselhos que te salvam, Gabriel. Eu logo achei que se tratava de uma brincadeira do pai de santo e saquei a minha arma, que era um 38 de 6 tiros que eu carregava comigo. Naquele tempo não tinha essa frescura sobre armamento. Cada um poderia se defender como bem entendia.
Saquei a minha arma e apontei para o local de onde vinham os sons e falei: "Rapaz, se for você é bom ter cuidado. Eu tô armado e não gosto de brincadeira com isso." E logo a voz falou ao meu ouvido: "Gabriel, Gabriel." Eu me assustei e quando apontei a lanterna, estava ali ao meu lado, a uns 2 metros, uma velha senhora, com roupas pretas muito antigas e estragadas. Ela estava sentada num galho baixo de uma figueira, e quando dei 2 disparos na direção dela, ela me olhou e arreganhou os dentes. Da sua boca escorria uma coisa preta. E olhando para ela, eu apenas chorei e senti que ia morrer. Mas no último suspiro, eu larguei numa tumba um pouco mais alta aquela trouxinha que o pai de santo tinha me dado. E na hora que a criatura viu aquilo, correu para cima da trouxinha me ignorando e pegando aquilo. Logo, as luzes se acenderam e eu pude ouvir o som daquela rasga-mortalha indo ao longe. E ao meu ouvido, a voz daquela velha dos infernos dizendo: "Escapou por pouco, Gabriel." Na minha cabeça, aquilo era coisa do velho pai de santo. Mas no dia seguinte, eu chamei o outro guarda para lhe contar o que houve. E ele me disse que isso sempre acontecia. E por este motivo, aquele lugar não tinha guarda noturno estável. E por isso, sempre havia vaga. E o que o pai de santo havia me dado era a solução para aquilo. Eu ainda trabalhei naquele lugar por mais uns 8 meses, até trocar de emprego. Fiquei muito amigo do pai de santo, mas naquele cemitério eu vi muitas outras coisas que posso lhes contar em outras oportunidades. Passem bem e muito axé para todos vocês, porque depois dessa eu me virei para o que chamam de religiões pagãs. E este foi o meu encontro com a rasga-mortalha na quaresma. Boa noite. Este relato não ocorreu comigo, e sim há 8 anos atrás com o meu irmão chamado Pedro. E até hoje ele ainda se recupera deste pesadelo. Bem, vamos ao relato. Estava ele, sua namorada e um amigo viajando em um carro de passeio e passeava por uma estradinha de terra completamente abandonada. Eles estavam há um certo tempo viajando, até que chegou o final da tarde, já virando para a noite. Nessa etapa, ele passou por um posto de gasolina de beira de estrada e pediu informações sobre um determinado vilarejo que estava procurando, sendo que o rapaz do posto lhe indicou o caminho, mas lhe orientou a tomar cuidado, pois pessoas relatavam serem seguidas e atacadas por um pássaro muito grande e que seu tamanho chegava ao tamanho de uma pessoa comum. O meu irmão riu e questionou o rapaz se aquilo era sério mesmo. O rapaz então ficou calado e o meu irmão partiu naquela direção.
E apesar de muita insistência do seu amigo para ficarem no posto para pernoitarem, o meu irmão não atendeu ao apelo do amigo. Então eles partiram. E passado algum tempo, já na escuridão da noite, eles começaram a passar por um caminho todo esburacado. O carro era todo rebaixado e o deslocamento era muito desconfortável. A estrada estava um breu absurdo, pois só se via a frente. E as laterais e a traseira era tudo um breu. Então, em um determinado ponto da estrada, em um milharal, o carro começou a falhar e não respondia aos comandos. E em seguida morreu. O motor não ligava, sendo que só funcionava a parte elétrica, como os faróis. E de repente, eles ouviram do lado de fora do carro um grito bem agudo, seguido de um bater de asas, como se fosse uma galinha tentando voar, só que mais forte. Então, eles começaram a olhar procurando o que poderia estar fazendo aquele barulho. E foi quando eles observaram algo se mexendo no milharal. Sendo que, para a surpresa de todos, eles avistaram em seguida um rosto de mulher no meio do milharal. O meu irmão gritou perguntando se ela estava bem. Porém, ninguém ali a via direito por conta da escuridão. Era somente a silhueta do seu rosto e os seus longos cabelos negros. A namorada do meu irmão, que estava do mesmo lado do milharal onde estava a mulher, pegou o celular e jogou a luz na direção dela. Ela estava distante, mas o pouco que iluminou deu para ver que aquela coisa estava longe de ser uma mulher. O seu rosto era cadavérico e os seus olhos eram 2 buracos negros. Da sua boca saíam presas como a de um vampiro. Nessa hora a criatura deu aquele mesmo grito estridente e agudo e foi saindo de dentro do milharal. E então todos viram a sua aparência nefasta. O seu corpo da cintura para cima ainda lembrava o corpo de uma mulher. Mesmo com a sua pele cadavérica, os seus olhos negros e suas orelhas pontudas. Mas aquilo da cintura para baixo era literalmente um pássaro. Penas por todo o corpo, e os seus pés eram 3 dedos dispostos para frente, e um que ficava em posição contrária, voltado para trás. Esse ser parou em frente do carro, e neste momento, todos eles já estavam tremendo de medo e gritando, tentando ligar o carro ao mesmo tempo. E ainda assim, paralisados diante daquele ser demoníaco. A coisa virou o rosto em direção deles. Deu uma encarada com seus olhos negros e fúnebres, e depois virou-se para outra direção e voou em alta velocidade para o milharal. E quando a coisa saiu, imediatamente o carro começou a funcionar. Então, eles saíram em disparada, em meio aos buracos da estrada. Porém, conseguiram sair dali. Levaram em torno de 1 hora para sair daquela estrada. Enquanto isso, eles escutavam aquela criatura os perseguindo e voando sobre o carro. E também soltando aquele grito aterrador e um assobio sinistro, que lembrava muito o assobio de uma rasga-mortalha. Chegando na cidade mais próxima, eles comentaram o acontecido com algumas pessoas, e assim descrevendo o que haviam visto. E as pessoas disseram a eles que naquele trecho da estrada havia um índice muito grande de pessoas desaparecidas, as quais nunca mais eram encontradas. Quanto a outros relataram
terem visto um enorme pássaro voando sobre as suas casas durante a noite. E ninguém sabia se essa criatura tinha alguma ligação com o desaparecimento das pessoas. Depois de ouvir essa história do meu irmão, de sua namorada e do seu amigo, eu vi a cara que eles estavam enquanto me relatavam isso. E por isso eu acredito que essa história é real. Bem, eu fiquei com muito medo, mas mesmo assim, eu decidi pesquisar a fundo que criatura era essa que eles avistaram naquelas estradas. E a conclusão que cheguei é que tal criatura se assemelha muito a Matinta Pereira. Trata-se de uma velha bruxa que à noite se transforma em um pássaro agourento que pousa sobre os muros e telhados das casas e se põe a assobiar. E só para quando o morador, já muito enfurecido pelo estridente assobio, promete a ela algo para que ela pare. Geralmente tabaco, mas também pode ser café, cachaça ou peixe. E assim, a Matinta para e voa. E no dia seguinte, uma velha mulher, muito parecida com uma bruxa, vai até a casa do morador perturbado para cobrar o combinado. E caso o prometido seja negado, uma desgraça acontece na casa de quem fez a promessa não cumprida. Também achei outro ser que essa criatura se assemelha muito, que é o Mananagal, uma criatura metade mulher e metade pássaro do folclore filipino. Mas afinal, se for de fato Mananagal, o que essa criatura estaria fazendo aqui no Brasil? O certo é que nunca vamos saber. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Depois deste ocorrido, o meu irmão ficou traumatizado e evita a todo custo viajar à noite, seja para onde for. Boa noite. Conta-se que a Matinta Pereira é uma velha horrenda e uma bruxa. Ela é proveniente do Pará ou do Amazonas. E assim que a noite cai, a Matinta se transforma em um enorme pássaro preto e agourento e pousa sobre muros e telhados. Então, ela se põe a assobiar incessantemente até que algum morador enfurecido com um barulho lhe proponha que ela pare em troca de fumo, cachaça ou peixe. E durante a noite, quando um assobio agudo perturba o sono das pessoas e assusta as crianças, é a ocasião certa em que o dono da casa deve prometer a ela tabaco ou fumo. E quando se ouvir durante a noite nas imediações da casa um estridente assobio, o morador deve dizer: Matinta, pode passar amanhã aqui para pegar o seu tabaco. E no dia seguinte, uma velha aparece na residência onde a promessa foi feita, a fim de apanhar o seu fumo. A velha é uma pessoa do lugar que carrega uma maldição de virar a Matinta Pereira. Ou seja, durante a noite ela se transforma nessa criatura horrenda para assombrar as pessoas.
A Matinta Pereira pode ser de 2 tipos, com asas ou sem asas. A que tem asas pode se transformar em um pássaro e voa nas cercanias do lugar onde mora. A que não tem asas anda sempre com um pássaro, considerado agourento e identificado como sendo a rasga-mortalha. Dizem que a Matinta, quando está para morrer, ela sai perguntando: quem quer? Quem quer? E se alguém responder eu quero, pensando se tratar de alguma herança de dinheiro ou joias, essa pessoa recebe, na verdade, a sina de virar a Matinta Pereira. Então, essa maldição é transferida para essa pessoa. Bem, me chamo Jonas, e o que vou contar aqui foi o meu encontro com esse ser diabólico. Não sou muito de acreditar em criaturas monstruosas e espíritos, mas quando nos deparamos com uma situação incontestável, é difícil de não crer. No primeiro passeio que eu fiz com a minha família, no interior de Vigia, no Pará, eu passei por uma situação dessa. Eu estava um pouco cansado, e por isso eu me deitei cedo na rede do lado de fora da casa. Antes de dormir, eu ouvi algumas histórias de familiares que as narravam para meter medo nos mais jovens. Mas o fato é que aquilo não me assustou em nada, mas fiquei curioso em ouvi-las até o final. A história que contaram era sobre uma suposta velha que, por causa de uma maldição, todas as noites ela se contorcia e ganhava um aspecto horrendo como o de uma bruxa. Os seus cabelos eram brancos, desgrenhados e jogados para frente, e assim escondendo a sua face. Essa velha caminhava à noite entre as matas. Ah, que história mais sem noção, eu disse. Então me preparei para dormir, e após um vento frio, eu me espantei de madrugada. Quando me levantei da rede, eu pude sentir um clima estranho. Bem, agora o único som que eu escutava era o que vinha da mata que nos rodeava. E entre alguns assobios de pássaro, teve um que se destacou. Eu demorei um pouco para notar, mas este assobio era detalhadamente como na história que contaram. Na hora, eu pensei que até poderia ser um pássaro qualquer. Mas mesmo assim, eu fiquei relacionando este fato com a história que me contaram enquanto eu tentava dormir. Eu estava deitado com o olhar vazio para o teto, e o assobio era exatamente como na história. E a cada vez ele ficava mais distante. E isso, segundo o que haviam me contado, significava que quanto mais o assobio estivesse distante, mais a Matinta Pereira estaria por perto. Porém, eu não dei muita atenção. E foi aí que eu ouvi um grito enorme, vindo do lado oposto ao que eu tinha me deitado. O grito era como de um porco, porém com vocais humanos. Era algo tenebroso mesmo. Bem, aquilo não poderia ser mais a minha imaginação. O mais incrível é que ninguém acordou depois daquele grito enorme. E quando me levantei da rede, eu vi um vulto negro muito rápido correndo para a mata, que estava bem ali na minha frente. Decidi que eu não dormiria mais naquela noite, e fiquei encarando a mata pelo restante do tempo, até o amanhecer. Imaginação ou não, eu vi um rosto de bruxa retribuindo o olhar de dentro da mata. Ela não tinha muitos aspectos sociáveis, e literalmente era como uma bruxa mesmo. A pele enrugada, o nariz enorme e os cabelos desgrenhados esvoaçante para a frente.
Aquela coisa estava lá, como um ser quadrúpede. E estava parada, apenas me olhando. Bem, desde esse dia eu tento não ser tão cético. Acredito que a vida é muito curta para se limitar apenas ao que é humano. Então, eu muito intrigado com tudo isso, certo dia eu fiz uma breve pesquisa sobre essa criatura. E para o meu espanto, eu descobri até que a velha bruxa já foi casada um dia. Perguntei para alguns moradores locais e acredito